Máquina da História conectada. Iniciando a transmissão. Diário de salto sobre o dia 7 de abril do ano 30. Continuação do relato sobre o dia da crucificação. Missão Cavalo de Troia, transmitindo para o canal Máquina da História em 2020. Povo do futuro, como podem perceber, estamos de volta ao meu tempo e nesse momento me encontro em nosso quartel-general no ano de 1918. Conforme combinado com Jesus, esperamos o domingo da sua ressurreição e à noite ele apareceu para nós, em seu corpo, meio carne, meio luz. Ao ver o mestre, Eliseu não se conteve e pediu para tocar sua pele. Jesus consentiu e, me olhando já com aquele seu sorriso costumeiro, perguntou se eu também não queria tocá-lo para assim relatar com conhecimento de causa às gerações futuras. E, mesmo meio acanhado, fui até o mestre tocando em suas mãos, senti uma textura macia, não tão áspera como a nossa pele, mas mantendo a mesma consistência material da nossa. O mestre nos avisou que iria partir para suas últimas aparições entre os seus diversos seguidores pelo mundo, e depois iria retornar ao seu reino, mas sem antes destronar o príncipe desse planeta. E Eliseu, claro, com sua habitual curiosidade, perguntou: Mestre, o senhor se refere a Lúcifer? E Jesus, olhando para as estrelas, suspirou e disse: Não, esse meu filho foi a origem desse problema e será julgado em seu tempo. Mas o príncipe desse planeta é outro e se chama Caligástia. A ele e ao seu grupo de rebeldes ofereci minha misericórdia, mas com desdém recusaram. Então, deixarei que o seu destino seja decidido pelos anciãos dos dias. Após essas palavras, ele chamou a nós dois, nos abraçou, seguindo de uma oração, nos abençoou e fez um pedido, que regressássemos ainda hoje, naquele dia, e não retornássemos mais àquele tempo, porque tudo já estava consumado. Apreensivo, perguntei a ele se estaria nos proibindo de viajar pelo tempo. Ao que ele respondeu: Meus filhos, o Pai dotou todas as criaturas com livre-arbítrio. O que te fiz foi um pedido, mas a escolha de ir e vir é sua. Porém, as consequências também. De nada adiantará regressar esse tempo, tendo em vista que o que aconteceu acontecerá da mesma maneira toda vez que regressares. E se voltarmos para antes desse tempo, antes da crucificação, e se quisermos lhe ver novamente, poderíamos? Perguntou Eliseu com o coração cheio de esperança. Todo aquele que me buscar, me encontrará. Com aquelas palavras de Jesus, Eliseu olhou para mim, eu olhei para ele, e como que com uma transmissão de pensamentos, entendemos que possivelmente voltaríamos para ver o Mestre em algum momento do tempo. E mais uma vez nos abraçamos. Ele se virou, caminhou para o cume do Monte das Oliveiras e o vimos desaparecer, mas não na escuridão, pois o seu corpo emitia uma tênue luz própria, mas literalmente ele desapareceu diante dos nossos olhos. E essa foi a última vez que nós vimos o Mestre Jesus. Entramos na máquina da história, traçamos o destino para o nosso tempo base e voltamos para o nosso presente, onde iniciaremos o planejamento para a nossa próxima missão, na tentativa de derrotarmos os farrapos vermelhos, agora com a Operação Petrópolis. E já que nós iremos iniciar essa nova missão, peço o apoio de vocês, não só para inscreverem-se nesse canal, mas para compartilhar com todos os remanescentes adeptos da monarquia brasileira, caso ainda haja alguém. Espalhem as próximas transmissões, pois creio que algo de muito importante acontecerá no seu tempo, depois dessa nossa missão. Já destruímos a genética da família Karl Marx. Procure nossos vídeos. Já fomos até os dias em que o mestre estava entre nós e trouxemos valiosas informações que, se vocês procurarem a veracidade dos fatos, confirmarão tudo o que eu disse, pois foi a pura verdade. E agora faremos uma intervenção direta no seio da família imperial brasileira. Creio que coisas grandes acontecerão e, com sua ajuda,
serão ainda maiores. Continuando com o relato sobre o dia mais triste, mais sombrio da história da humanidade. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Hein? O dia em que matamos nosso Mestre Jesus. E como avisei da outra vez, por favor, não continue a assistir essa transmissão se você possui algum problema cardíaco ou emocional. Isso não é entretenimento, gente. Isso é real. Assista por sua conta e risco. Bem, fomos interrompidos pela máquina da história no momento em que um dos carrascos se aproximou por trás de Jesus e, com um movimento abrupto, arrancou a túnica que cobria o corpo do mestre. Túnica essa que foi presente de Herodes Antipas no momento em que Pilatos enviou Jesus ao romano. Esse romper dos cordões que segurava a tanga de Jesus provocou uma súbita e intensa dor nos órgãos genitais de Jesus. O corpo dele estremeceu e os joelhos vergaram pela primeira vez. E nesse momento, a raiva voltava a subir minha cabeça e mais uma vez, por reflexo, pus a mão em meu artefato, aquele que você sabe qual é. E já sabendo da carnificina que aconteceria, fiquei completamente cego e surdo de ódio. Destravei meu artefato, Eliseu aos gritos no ouvido pedindo calma, e quando eu estava prestes a puxar e dar cabo de todo aquele sofrimento do meu Deus, o Galileu olha em minha direção e eu escutei em minha mente a voz dele dizendo: por favor, meu filho, se acalme. E foi exatamente isso que aconteceu. Jesus falou comigo diretamente com a sua mente. E eu escutei claramente como se estivesse usando suas cordas vocais. Tornei a travar o meu artefato, abaixei a cabeça e reproduzi uma frase na mente: sim, mestre. Então Jesus voltou a fixar os olhos no jorro de água que saía do jarro da estátua de uma deusa que estava em sua frente. Após esse intenso, porém despercebido acontecimento, Pilatos aparece e ordena aos carrascos que comecem. E vai começar, gente. Num silêncio de expectativa, o legionário mais forte postou-se à direita do mestre, levantou o seu flagrum e, com um movimento em diagonal, deu uma terrível chicotada nas costas de Jesus. Ao mesmo tempo que cantava o número do golpe, Unus. A chicotada foi tão forte que o joelho do mestre vergaram e bateram no chão de calcário. Mas de imediato Jesus pôs-se de pé, ao mesmo tempo que o segundo carrasco aplicava um novo golpe. 2, 3, 4. Os chocados ossinhos e das bolas de metal nas costas de Jesus foram o único som perceptível durante os primeiros minutos. O mestre, inteiramente curvado, ainda não havia soltado um só gemido sequer. Os ossos de carneiro e aquelas peças de chumbo arrancavam pedaços da pele das suas costas a cada chicotada. Aquela saraivada de golpes múltiplos, em poucos tempos pôs os ombros, costas e cinturas em carne viva. Pouco a pouco, cada golpe do flagrum, os ossinhos e as bolinhas penetravam na pele, provocando a sua ruptura, rasgando os tecidos musculares e arrancando vasos e nervos. 30. Gritava o monstro na 30ª chicotada, que levou Jesus a cair de joelho, mas, mantendo-se com os dedos firmes, os dedos da mão firme naquelas argolas de ferro, aquelas gorras de metal da coluna, se aguentou. 40. A chicotada número 40 chegou uns 5 minutos depois do começo do suplício de Jesus, mas longe de estremecer, como aconteceu com os golpes anteriores, o corpo de Jesus estava imóvel e o centurião levantou a sua vara de vide, interrompendo a flagelação. O carrasco foi até Jesus e, levantando sua cabeça, confirmou que o Galileu estava desmaiado. Então, buscou um balde com água e jogou sobre a sua nuca. E Jesus, ao sentir aquela água, moveu levemente sua cabeça. O centurião, que era observado de perto por Pilatos, ordenou que um dos carrascos levantasse Jesus e que fizesse uso da caçarola. Eu não estava certo do conteúdo daquela caçarola e fui perguntar ao meu amigo romano o que era aquilo.
ao que me explicou preocupado que era água salgada. Fiquei aflito porque o mestre já enfrentava uma forte desidratação, em decorrência primeiro do martírio no Getsemane e naquele dia, no caso hoje, com as incontáveis torturas. Mas Pilatos queria entregar o Galileu completamente destruído para satisfazer o desejo de sangue dos judeus. E se levantando da fonte onde estava sentado, curtindo o seu curto descanso, que também deu a Jesus um breve momento de calmaria, o soldado tomou de mão a caçarola e, puxando a cabeça do mestre para trás, derramou todo aquele líquido goela abaixo do rabi. Agora, pela aparência desses soldados, sinceramente, eu estava bem suspeito que não eram romanos, mas sim mercenários sírios ou samaritanos, pois os seus movimentos de brutalidade os trazia um certo prazer que muito se assemelhava ao que se testemunha em acertos de contas, sabe? E conhecendo a rivalidade entre os judeus e samaritanos, Pilatos contratava esses homens para torturar os judeus, deixando assim a tortura um pouco mais efetiva. E após Jesus ter bebido toda essa água salgada, o centurião levantou seu bastão e os legionários voltaram a empunhar os seus flagrums, prosseguindo o castigo. Unus. Os novos golpes foram redirecionados especificamente às coxas, pernas, nádegas, ventre e parte dos braços, para assim destruir toda a estrutura muscular do corpo de Jesus. As chicotadas nas pernas e braços se enrolavam no membro e no que o carrasco puxava, os ossinhos vinham rasgando sua carne. Descem. Os monstros partiram agora para o seu peito e, ao chicoteá-lo, um dos ossinhos rasgou o seu mamilo esquerdo, lhe causando uma forte dor que o fez encolher-se e pela primeira vez soltou um gemido lancinante. Ao usar toda a sua força que restava para se levantar, as cordas que amarravam suas mãos se rompeu e o Nazareno cambaleou para trás, pegando de surpresa os carrascos que saíram da frente, deixando aquele corpo gigantesco do mestre cair com toda a força no chão. Os carrascos tiveram que arrastar Jesus até a coluna, o amarraram novamente e reiniciaram os golpes, mas dessa vez com ainda mais raiva por conta do esforço que fizeram. Já depois da 30ª chicotada, Jesus, com o corpo quase totalmente lacerado, respondia a cada uma delas com um breve gemido de dor. Não dá para mensurar o nível de dor que ele aguentou até aquele momento sem balbuciar. Mas no auge, quando um ser humano de estatura média comum, já teria falecido, o mestre ainda estava lutando e se mantendo firme. Ao continuar com os golpes à altura do peito, os músculos que protegiam as suas costelas foram destruídos e algumas das costelas do mestre começaram a precipitar-se para fora, recebendo os impactos diretamente nos ossos. Depois, seguiram para a altura da virilha, acertando muitos golpes nos testículos de Jesus, que já, sem força nenhuma, se encolhia junto à coluna. Quadrarrinta. A 40ª açoitada, que na verdade completava 80 golpes, caiu sobre um corpo totalmente sem movimento e totalmente destruído. O centurião, vendo que os carrascos já não tinham mais forças para continuar os açoites, olhou para Lucílio, o gigantesco legionário que acompanhava o massacre a meia distância. Ao fitar o olhar do seu superior, aquela aberração foi até o carrasco e, levantando a sua mão esquerda, deteve o estalado chicote, tomando-o da mão do soldado. Ufa, que alívio, acabou, eu pensei. Só que, com um balançar de cabeça do centurião, o gigante levantou o chicote e iniciou novos golpes com toda a sua força. E o primeiro golpe pegou acima das nádegas de Jesus, na altura do cóccix, que deve ter causado tanta dor ao rabi que ele se esticou por completo em reflexo, mas voltou a cair com os joelhos no chão, porque os seus músculos não tinham mais resistência alguma. Até aquele momento eu havia percebido que os carrascos, por serem profissionais, estavam poupando alguns pontos vitais de Jesus para que ele não morresse com as inúmeras chibatadas.
Mas agora, com o monstro Lucílio, as chicotadas pegavam em todas as partes do corpo, do rosto aos testículos. E cada golpe, o monstro gritava uma frase, cedo a terram, algo como traga-me outro. Depois da 9ª chicotada, a dor dilacerante fez com Máquina que... da história sem energia. Próxima carga em 24 horas. Final da transmissão em 20 segundos. A dor dilacerante fez com que Jesus involuntariamente urinasse. Felizmente, a sua urina ainda estava com a coloração amarelada, indicando que não havia sangue. Mas a descarga involuntária de urina serviu apenas para provocar o riso dos romanos e um ataque muito mais violento de ira de Lucílio, que considerou aquilo como um insulto pessoal. E, levantando o chicote, apontou com raiva para o...